Fala, meus queridos, tudo certo? Professor Kaique Balbuena, vamos continuar o curso da Lei Complementar número 358, né? A gente, na última aula, falou muita coisa sobre o estágio probatório, e agora a gente vai entrar na parte da estabilidade, tá? É um ponto importantíssimo, tem coisas ali que os examinadores sempre gostam de trocar informações, e a gente vai apontar justamente essas minúcias aí, como a gente já vem fazendo aí desde o início do curso, né? O artigo 37, vamos lá dar uma olhada aí na sua tela, fala o seguinte: o integrante da carreira da Guarda Civil Metropolitana adquirirá estabilidade após 3 anos de cumprimento do período de avaliação do estágio probatório e ter obtido resultado satisfatório nas avaliações e empenhos semestrais. Então, esse artigo nada mais é que um resumo que a gente viu na última aula, né? Então, o cara, a administração pública chama o cara através da nomeação, vai tomar posse. Com a posse ocorre o quê? A investidura. Tomou posse, qual que é o próximo passo, meu amigo? O próximo passo é começar a trabalhar, vamos entrar em exercício. Quando entra em exercício o servidor público, começa a contagem do estágio probatório. O estágio probatório é aquele período no qual a administração pública vai avaliar o servidor público, vai avaliar o seu desempenho. A gente viu que essas avaliações vão ser feitas semestralmente, tá? Finalizou o período do estágio probatório, que é de quantos anos? Que é de 3 anos. O servidor público a administração pública tem duas possibilidades. Ou ela declara a estabilidade do servidor público, ou ela exonera esse servidor público. E o artigo 37 fala justamente daquele que adquiriu a sua estabilidade, não tem muito que ser trocado aqui, o que a gente já conversou nos artigos anteriores. Agora, o artigo 38 já é importante, dá uma olhada. O ocupante de cargo da Guarda Civil Metropolitana estável perderá o cargo somente em. Então, aqui é a grande pegada da estabilidade, né? Que é justamente garantir a continuidade do servidor público, trazendo os requisitos e situações específicas para a perda do cargo, né? E agora ele vai falar quais as hipóteses em que esse servidor público que já é estável pode perder o cargo. Ao contrário do que é divulgado ou de que algumas pessoas pensam, o servidor público estável ele pode perder o seu cargo, né? E agora a gente vai ver exatamente quais são essas possibilidades, que inclusive são mandos constitucionais, que são repetidos aqui agora pela Lei Complementar número 358. Vamos dar uma olhada. O ocupante de cargo da guarda, deixa eu pegar uma caneta aqui, perderá o cargo somente em virtude de sentença judicial criminal transitada em julgado. Primeiro, então, sentença judicial transitada em julgado. De processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa, e por insuficiência de desempenho mediante procedimento de avaliação periódica, assegurada ampla defesa e para redução ou para redução de despesas de pessoal. Tudo em consonância com as hipóteses previstas na Constituição Federal. É exatamente isso. Por quê, gente? Porque a própria Constituição Federal que traz a estabilidade para o servidor público, né? Isso é um mando constitucional. Não poderia, por exemplo, a Lei Complementar 358 e não colocar uma das hipóteses ou trazer outras hipóteses de perda de cargo do servidor público estável. Não, claro que não. Ela tem que respeitar, tem que estar de acordo com aquilo que já está constitucionalmente previsto. Então, o ponto importante aqui, e aí é realmente necessário que você saiba, todas as hipóteses de perda do cargo do servidor público estável, tá? A primeira hipótese dela, sentença judicial transitada em julgado. Importante, não é só uma sentença judicial. Por exemplo, o juiz de primeiro grau proferiu uma sentença, é o suficiente? Não. É necessário que essa sentença tenha transitado em julgado, essa sentença judicial, para que ela seja uma hipótese de perda do cargo do servidor público que adquiriu a estabilidade. Além disso, um processo administrativo disciplinar. É importante que esse processo administrativo disciplinar respeite também o contraditório e ampla defesa. E esse processo administrativo disciplinar, como assim, professor? Se você cometeu uma falta grave nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, se for federal nos termos da Lei 8.112, então lá nós temos elencados fatos que, se o servidor público praticar alguma daquelas condutas, ele pode ser punido com demissão. Isso é plenamente possível. Então, qual que é a diferença, professor, disso aí para um seletista normal? A diferença é que vai ter um processo administrativo disciplinar inteiro. Não pode ser de maneira arbitrária pela administração pública. E esse processo administrativo precisa respeitar o contraditório e a ampla defesa daquele servidor. Beleza? Além disso, através de avaliação de desempenho. Quer dizer que um servidor público estável, ele pode perder o seu cargo
por uma avaliação de desempenho, eu não pensei que isso existia. Claro, sempre existiu, né, cara? Na verdade, veio aí com a emenda constitucional 19 de 98, tá? Mas está no texto da Constituição faz muito tempo. Acontece que essa avaliação de desempenho, ela tem que ser prevista na forma de lei complementar. Não existe uma lei complementar que regule essa perda do cargo por avaliação de desempenho. Mas é possível? Com certeza é possível. Então, se o servidor público, em um determinado período, mesmo que ele seja estável, se tivesse uma lei regulando isso, ele tivesse um desempenho insatisfatório, ele poderia perder o cargo tranquilamente, mesmo que ele fosse estável. Importante, porque foge um pouco do senso comum, essa hipótese, tá? E a gente tem também o caso de redução de despesa, que é uma hipótese prevista na Constituição, mas é uma hipótese que a gente fala de perda, uma hipótese extraordinária de perda de cargo, tá? O mais importante é que você saiba todas essas hipóteses, porque qualquer questão que vier cobrando isso, ele vem cobrando essa literalidade. Então a gente falou de 4 hipóteses. Vamos repetir? Sentença judicial, mas tem que estar transitada em julgado. Processo administrativo disciplinar, assegurado, contraditório e ampla defesa. Avaliação de desempenho, assegurado, contraditório e ampla defesa. E também no caso de redução de despesas. Tá sabendo tudo isso? Já tá aí certinho para acertar qualquer questão. Eu coloquei também aqui um mapa mental regulando tudo isso, tá bem tranquilo. Agora a gente vai para o parágrafo primeiro, importante. Fala o seguinte: invalidado por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Aqui, gente, eu vou ter que colocar e fazer um esqueminha com vocês, porque é tudo uma ideia de um cara que saiu, depois voltou, e a gente vai entender isso bem melhor se a gente fizer um esquema. Deixa eu só achar a telinha aqui para a gente poder fazer esse esquema. Beleza, tá aí. Vou jogar para vocês. Deixa eu jogar aqui para baixo. Fechou. Olha só. Vamos colocar aqui a título de exemplo que a gente tem um cargo, tá? E vou colocar aqui o cargo de auditor. Não, vamos colocar um cargo daqui do município, né? Vou colocar o cargo de guarda civil metropolitano mesmo. Então, o cara tá aqui na guarda, tá? Ele é o servidor A. Beleza, interessante, ele é o servidor A. O que aconteceu com esse cara? Esse cara era estável, tá? Já tinha adquirido a sua estabilidade ali, mas ele sofreu um processo administrativo disciplinar que falou que ele foi deu um tapa na cara do chefe dele, por exemplo. O chefe dele falou que ele fez isso, instaurou o processo administrativo disciplinar e ele foi demitido do serviço público, era estável e foi demitido por processo administrativo disciplinar. Pode isso? Pode, é uma das hipóteses que a gente conversou. Então vamos colocar aqui no exemplo. Ele foi, deixa eu colocar aqui, né? Esse cara, esse servidor A aqui, ele foi demitido, né? Então, o servidor A ficou aqui para fora da administração pública. Ele foi demitido. No período em que ele foi demitido, a administração pública chamou outra pessoa para ocupar esse cargo, tá? Ela chamou o servidor B. O que aconteceu aqui, cara? Aconteceu o seguinte: o servidor A, ele não tinha dado tapa nenhuma, ele estava só sofrendo uma perseguição ali dentro da administração. Então, quando ele foi demitido pelo processo administrativo, ele saiu, mas ele ingressou na via judicial, tá? Ingressou com um processo para reaver justamente essa demissão, que na verdade tinha sido ilegal. Beleza? E ele conseguiu, cara. Olha só. Esse cara aqui, ele foi até o Poder Judiciário. Beleza? Ele foi até o Judiciário. E o Judiciário, ele fez uma coisa importante aqui para o nosso esquema, que é justamente ele invalidou a demissão dele. Olha o que o Judiciário fez. Ele fez aqui, ó. Ele invalidou, aquela demissão foi legal, a demissão do servidor A. Beleza? Peraí, professor. Se ele invalidou a decisão do servidor A, o que vai acontecer com ele? Aí é exatamente isso que o artigo está falando, tá? Então, já que o Poder Judiciário invalidou essa demissão, o servidor A vai ser reintegrado aquele cargo, tá? Reintegrado. E aqui eu chamo atenção a essa nomenclatura. Você tem que saber que a volta desse servidor público que teve a sua
demissão invalidada por sentença judicial, essa volta se chama reintegração. Eu quero dizer o seguinte, se o examinador falar que essa volta se chama recondução, reversão, nomeação, promoção, se ele falar qualquer coisa que não a reintegração, essa questão vai estar errada. Então, a volta do servidor público estável que tenha tido a sua demissão invalidada por sentença judicial, essa volta é chamada de reintegração. Mas aqui no nosso exemplo agora tem um ponto importantíssimo. O que vai acontecer com o servidor B, que passou a ocupar o cargo do servidor A enquanto ele estava demitido? É exatamente isso. O servidor B, ele tem várias coisas que podem acontecer com ele, que foi justamente tudo aquilo que a gente leu no artigo. Mas o principal, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Como assim, professor, reconduzido ao cargo de origem? Se ele era servidor público estável em um outro cargo, por exemplo, ele trabalhava na Secretaria de Educação do município, aí ele passou no concurso da Guarda Municipal e assumiu o cargo que antes era do servidor A. O servidor A foi reintegrado ao cargo A, e o que acontece com o servidor B? Ele é reconduzido ao seu cargo, no meu exemplo da Secretaria de Educação. Beleza? Então, isso é tudo que está falando aqui nesse artigo. Vamos recapitular? Olha, se um servidor público tem a sua demissão invalidada por sentença judicial, esse servidor público vai voltar para o serviço público. Verdade, professor, você falou. E como que chama essa volta? Reintegração. E se tiver sido ocupado esse cargo enquanto ele estava demitido? Pô, se tiver ocupado esse outro servidor aqui, se ele for estável, ele será reconduzido, beleza? Com tudo que eu falei, agora vamos à leitura novamente desse artigo, que eu acho que você vai conseguir compreender de maneira mais fácil. Olha só. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. É verdade, você falou mesmo. Olha só. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o servidor público que estava ocupando aquele cargo enquanto o outro servidor estava demitido, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Sempre? Não. Se ele era estável naquele outro cargo. Ele tem direito à indenização? Não, ele não tem direito à indenização. Ele também pode ser aproveitado em outro cargo ou ele também pode ser posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Gente, é importantíssimo que vocês entendam a sistemática desse parágrafo do artigo 38, tá? Esse parágrafo primeiro, porque ele cai tanto aqui e tem um dispositivo que está quase idêntico na nossa Constituição Federal, tá? Então, qual que é a situação aqui? O servidor público foi demitido. No período que ele foi demitido, outro foi colocado naquele cargo. Só que a demissão desse servidor aqui foi ilegal. Então, ele entrou na justiça. O Poder Judiciário decidiu que aquela demissão era ilegal e mandou ele voltar. Se ele vai voltar por sentença judicial invalidada, como que chama essa volta? Reintegração. E o servidor público que está lá? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Primeiro, se ele era servidor público estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Nesse caso, tem direito à indenização? Não, não tem direito à indenização. Além dessa recondução, o que também pode acontecer? Ele pode ser aproveitado em outro cargo ou ele também pode ser posto em disponibilidade. Beleza? Tranquilão aqui. Vamos agora para o parágrafo 2º, falando o seguinte. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Professor, o que está falando aqui? Você passou no concurso de guarda municipal, entrou lá, e aí você adquiriu a sua estabilidade, beleza, 3 anos de estágio probatório, sempre excelente, é um servidor público estável. De repente, a gente veio e extinguiu todos os cargos de guarda municipal. Aí, o que vai acontecer? Nesse caso, é o que está falando, se for extinto o cargo ou se for declarada a desnecessidade, o servidor público fica em disponibilidade até com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que ele possa ser aproveitado em outro cargo. É bem simples isso aí. Se eu não me engano aqui, eu também montei aqui, beleza. Olha só. Aqui, esqueminha, estabilidade. Requisitos para adquirir estabilidade e quando que o servidor público estável vai perder o cargo. Primeiro ponto. Então, a gente tem essas 4 hipóteses, né? Que eu já conversei com vocês. Pode dar um print aí, se achar pertinente. Fechou.
e agora a gente pode dar continuidade aqui na lei. Antes da gente entrar naquela parte de promoção, para finalizar essa nossa aula em específico, a gente pode falar aqui da carga horária da frequência. É um ponto muito literal, não tem nada que tem que ser explicado a fundo, nenhum conceito por trás, nem nada disso, mas cabe a leitura. Por quê? Porque sempre a banca gosta de cobrar e colocar como alternativa correta algum desses artigos e é importante você ter uma certa familiaridade com isso aqui, beleza? Olha só, os membros da Guarda Civil, deixa eu passar para você, os membros da Guarda Civil Metropolitana exercerão suas atribuições em escala de serviço conforme dispuser o regulamento aprovado pelo titular do comando da Guarda Civil Metropolitana. Eu quero que você fique atento em relação a quem tem competência para aprovar isso, porque ele pode querer falar que quem vai aprovar vai ser o prefeito. Não, pode falar que quem vai aprovar vai ser o secretário. Não, é o titular do comando da Guarda Civil Metropolitana. É a única coisa que eles podem querer confundir você. Parágrafo 1º. O horário dos turnos de trabalho e as escalas de serviço serão fixados de acordo com a natureza e necessidade do serviço de segurança, em cumprimento a 180 horas mensais, né? Então, o Guarda Civil Metropolitano, ele tem a carga horária mínima para ser cumprida de 180 horas mensais. Fechou. E como que vai ser decidido essa escala? Como que isso vai funcionar? Vai depender da natureza e necessidade de serviço de segurança. Por exemplo, a gente tinha uma necessidade muito inferior do guarda municipal antes de acontecer a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, a guarda municipal ela atuou de maneira muito efetiva e muito ostensiva. Ela precisou fazer a fiscalização. Então, você percebe que, dependendo da necessidade, dependendo da natureza de alguma coisa que acontecer, essa escala e esses turnos de trabalho podem sofrer modificações. É basicamente isso que está falando no parágrafo 1º, tá? Parágrafo 2º. Os integrantes da carreira da Guarda Civil Metropolitana cumprirão suas escalas de serviço com descanso em quaisquer dos dias da semana, assegurado por mês, pelo menos um domingo para os homens e 2 para as mulheres. Fique atento em relação a isso, porque é pelo menos um para os homens e 2 para as mulheres. Eles podem querer trocar alguma coisa, falar que é 2 para os homens e pelo menos 3 para as mulheres. Não, né? Essa escala, ou esse dia de descanso, pode ser em qualquer dia da semana, mas ele tem direito de pelo menos um no mês, ser domingo, se for homem, e 2 no mês, se for mulher, tá bom? O artigo 40 fala o seguinte: os servidores que desempenharem atividade meio e burocráticas, consideradas dentro das atribuições do cargo da Guarda Civil Metropolitana, poderão ser submetidos a 2 expedientes diários, na forma do regulamento aprovado pelo secretário municipal, tá? Só uma leitura rápida, não tem muito o que ser cobrado em relação a isso. A frequência dos ocupantes do cargo da Guarda Civil Metropolitana será apurada diariamente, mediante registro em ponto eletrônico, livro de ocorrências ou folha de ponto, conforme dispuser regulamento aprovado pelo secretário municipal. Esse 41 eu quero que você fique esperto, porque pela periodicidade que vai ser controlado. E é meio óbvio que isso seja diariamente, mas ele pode querer jogar ali no meio das alternativas, se você está um pouco cansado, jogar um semanalmente ali. Claro que não. O controle vai ser feito diariamente, controle de ponto. E o registro de ponto não é só eletrônico, e ele pode acabar querendo confundir isso, ó, mediante registro em ponto eletrônico, livro de ocorrência ou folha de ponto. Tem todas essas possibilidades de você apurar a frequência dos ocupantes desse cargo, tá? O parágrafo 1º fala: o servidor da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande que for requisitado nos intervalos de escala pelo Poder Judiciário para se apresentar, enquanto testemunha ou comunicante em razão das atribuições do cargo, poderá registrar em controle mensal de frequência. Então, a gente tem uma exceção. O controle de frequência é feito diariamente, mas se ele foi requisitado pelo Poder Judiciário para prestar informação, alguma coisa em relação ao exercício do cargo de Guarda Civil Metropolitano, então esse controle pode ser feito mensalmente. Fique atento em relação a essa exceçãozinha que eles gostam, né, de cobrar exceção. Parágrafo 2º. Se ocorrer essa hipótese de exceção que a gente trouxe, o documento de comprovação da data e dos períodos, como hora inicial e final, deverá ser assinado pela autoridade competente para compensação pelo regime de banco de horas ou pagamento de gratificação de plantão. Beleza, tranquilo isso aqui. O artigo 42, para a gente finalizar a aula, fala: o Guarda Civil Metropolitana perderá sua remuneração do dia se não comparecer ao seu posto de serviço ou local de trabalho, claro, né? Para o qual se encontra escalado, desde que a falta seja injustificada, tá? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, né? Ele colocar
essa condição desde que seja injustificada. Então, ele perde a remuneração do dia que ele falta. Mas essa falta ela tem que ser injustificada. Se ele trouxer da sua prova essa falta, desde que seja justificada, é tão ridículo, mas eu preciso te atentar, porque pode ser que numa leitura rápida e cansada você não observe. Essa falta, para que ela enseje a perda da remuneração, essa falta tem que ser injustificada. Beleza? Então, a gente finaliza aqui esses artigos. Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa ainda hoje. Não, a gente vai deixar para a próxima aula, onde a gente entra justamente na ideia da movimentação na carreira. E quando a gente falar disso, a gente vai falar principalmente de promoção. É uma sessão bem grande quando a gente fala de promoção vertical, que pode trazer algumas dúvidas, e é importante a gente fazer com bastante calma, tanto a promoção horizontal como a promoção vertical, e tentar entender com o máximo de clareza os pontos trazidos aqui pela Lei Complementar número 358. Essa aula a gente encerra aqui e até a próxima.